O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, sancionou uma lei que proíbe a reprodução de músicas e videoclipes que façam apologia ao sexo, drogas e crimes nas escolas públicas e privadas do estado. Os diretores e gestores deverão fiscalizar as unidades e denunciar sob pena de sanção como processo administrativo, demissão e multa caso descumpram a norma. A lei prevê multa de 2 a 10 salários mínimos nas escolas onde for registrada a conduta ilegal, podendo chegar a 18 mil em instituições reincidentes. Bruno Musa, essa questão é uma questão delicada e importante, né? Porque a gente vê que o tempo inteiro e cada vez mais de maneira mais precoce, o jovem, as crianças, os pré-adolescentes e adolescentes, eles são aí inseridos nesse contexto completamente sexualizado, completamente hedonista, e inclusive assim, do ponto de vista científico, um cérebro de um adolescente, de uma criança, sequer tem maturidade para lidar com aquilo dali e, evidentemente, a longo prazo aquilo prejudica aquela pessoa quando ela é exposta de maneira completamente precoce a conteúdos sexuais, Bruno Musa. Veja, Geise, eu normalmente me posiciono contra alguma coisa que o Estado quer impor de valores e tudo mais. Eu, apesar de ser bastante conservador, eu acho que esses valores vêm de dentro de casa, onde a gente deve educar nossos filhos. Assim como nós comentamos aqui sobre o Estado obrigar ou não celular, permitir celular ou não dentro das escolas, e nós pregamos pela liberdade, como a gente falou. Agora, esse é um conceito que a gente sequer deveria falar. A escola não é um ambiente para ser sexualizado com crianças. Isso não se faz. Tem idades para isso, tem formas de fazer isso e conduta que normalmente é feita dentro de casa. Isso não cabe à escola. A escola deve educar, a escola deve ensinar civilidade, moralidade, ética e todas as partes técnicas que é demandada para o bom convívio e para a demanda do mercado profissional de hoje em dia, que o Brasil, obviamente, não entrega em absolutamente nada. Então, estamos falando em ciências, em matemática, em língua portuguesa, em estatística, enfim, uma defasagem por completa que sempre quando nós pegamos os principais índices de estudos, nós estamos lá na ponta final, muitas vezes perdendo inclusive para a Venezuela, Turcomenistão, aqueles países que poucas vezes são citados. Portanto, é uma pena que nós tenhamos que parar para discutir sobre apologia de sexo nas escolas. Isso não deveria existir de forma nenhuma. Não cabe a nenhuma escola ou universidade fazer esse tipo de desserviços com as crianças. Então, nesse caso, obviamente, alguém precisa fazer. Eu acho que faz todo sentido você vetar esse tipo de coisa. A escola está lá para ensinar aquele campo técnico. E nós voltamos, eu que tenho mergulhado muito no campo educacional e estou dentro da educação brasileira, o grande problema é que muitas vezes o professor ele não teve formação suficiente para formar nas partes técnicas as pessoas, o que obviamente colocará o Brasil num leque de falta de mão de obra absurda, principalmente de qualificação no mundo. Ainda mais quando você pega essas escolas que passam a doutrinar e fazer toda a apologia sexual com essas crianças, aí que eles chegam menos preparados ainda para as demandas profissionais que o mundo atual exige. Portanto, nesse caso, obviamente, não cabe a nenhuma escola fazer esse tipo de apologia. Jorge Serrão, Bruno Musa trouxe aqui para a gente informação, né, importante de que as escolas sequer estão ensinando português, matemática. E aí os rankings mundiais da educação mostram isso. A gente sempre amarga ali péssimas posições em relação à proeficiência desses alunos. Ou seja, os nossos alunos não sabem ler frases básicas, entender o significado, não sabem pontuar o básico das frases, não sabem o básico da matemática. Ou seja, eles não têm a capacidade mesmo cognitiva, não está sendo desenvolvida nesses ambientes e, ao mesmo tempo, a gente tem aí essa enxurrada de sexualização em cima desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças. Vale lembrar ainda que, costumeiramente, infelizmente, nós temos casos de crianças dançando aqueles proibidões dentro da escola. A gente tem um caso, por exemplo, Planaltina, lá no DF, uma escola estadual, portanto, gestão de dinheiro público, e os jovens, as crianças ali estavam dançando proibidões ali dentro da escola. Obviamente, isso não é, né, o comportamento esperado aí, ainda mais nessa idade. A escola brasileira reflete a nossa falta de democracia, a nossa falta de civilidade. Nossa sociedade não dá a importância que a escola merecia. A escola tinha que ser o lugar para as livres discussões,
Se você tem uma música que é uma porcaria, uma coisa horrível, a escola seria o espaço para você debatê-la e discutir, ó, isso é uma porcaria, não use isso, não siga esse modelo. Mas a gente aqui não, a gente deixou ter uma escola ideologizada. E aí vem um perigo muito sério, quando você tenta legislar, mesmo com boas intenções, e nessa legislação você tem nela o espírito da censura. Essa regra aprovada em Santa Catarina, ela é uma forma de censura. Hoje, politicamente, essa turma que está censurando esse aspecto terrível de forma musical está aí no poder. Mas amanhã, e se entrar o outro lado, eventualmente, que queira lhe impor outra forma? O Estado não pode, não é legítimo que ele imponha o que a gente pode, o que a gente deve fazer. O caso da legislação do celular, como lembrou o Buzzi agora, foi uma grande tragédia. A defesa da liberdade não permite que a gente defenda qualquer lei coercitiva ou que gere divisão entre as pessoas. Esse é o modelito woke que já falhou. E a gente vai ficar repetindo o modelito woke com o aspecto ideológico invertido? Não, isso não resolve o problema. Então a gente tem que trabalhar hoje, a sociedade brasileira tem que lutar por uma escola séria, onde o aluno valorize o seu principal papel para a escola, que é sua formação escolar. E a educação moral tem que ficar focada muito mais para a família. A gente está falhando na família e está falhando mais ainda na escola. Somos uma civilização em total decadência. Precisamos debater e reverter isso.